Olá, para quem não me conhece, meu nome é Fran Pastore e no vídeo de hoje nós vamos continuar construindo a nossa primeira página web usando HTML e CSS e eu vou apresentar para vocês como adicionar listas no nosso projeto. As listas, a princípio, pode parecer um pouco útil, né? Mas depois vocês vão ver que a gente acaba usando muito no nosso projeto, seja para listar elementos comuns ou apenas para criar menus de navegação, ou enfim, ela é um elemento que a gente usa demais. Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês os tipos de lista e como a gente pode estilizar elas lá no CSS, certo? Então, vamos lá. Bom, eu tô aqui com o meu projeto aberto, né? O projeto que nós já tínhamos mexido no último vídeo. Aqui ele tá como ele está nesse momento. A gente já tinha adicionado um título, um parágrafo, uma imagem e já tinha atribuído estilo a ela com CSS. O que nós vamos fazer agora é adicionar duas listas. Uma lista ordenada, que é com números, né? A ordem importa, então tem primeiro, segundo, terceiro item, e uma lista não ordenada, que é uma lista com tópicos apenas, certo? Bom, a semântica para essas listas funciona assim. A lista não ordenada, que é aquela que a ordem não importa, a tag que nós usamos é uma tag chamada UL, certo? Então, a tag UL é para uma lista não ordenada. Eu vou abrir e vou fechar ela aqui já, para a gente começar a trabalhar. Então, aqui eu abri e fechei ela. Então, aqui eu estou dizendo que a lista começa aqui e ela termina aqui embaixo, certo? Dentro dela, eu vou colocar os elementos que fazem parte dessa lista. E para dizer que esses elementos fazem parte dessa lista, a gente usa uma tag chamada LI. Então, a tag LI, ela traz para mim os elementos que fazem parte dessa lista. Para cada elemento que essa lista tiver, a gente vai colocar um LI. Tá? Então, eu vou colocar 3 elementos aqui. Então, eu vou copiar essa estrutura que eu fiz e vou colar, né, 3 vezes. Eu vou colocar só assim, ó. Item 1. Item 2. Vou colocar espaço no de cima também. E item 3. Entendam que nesse caso tem item 1, item 2 e item 3, a ordem não importa, eu estou só listando esses itens, certo? Então, por isso que eu uso uma lista não ordenada. Eu vou salvar ela para vocês verem como é que ela fica. Eu vou colocar aqui lista não ordenada. Então, acabei de fazer o meu commit aqui. E voltando lá para a nossa página, ela já apareceu ali embaixo, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou dar um zoom aqui, ó, aqui embaixo. Isso por quê, né? Porque ela tem um comportamento block, que a gente chama, eu vou ver isso, então ela já foi para a linha de baixo ali. Então, ela tá aqui bloqueando toda a linha que ela ocupa, então ela não fica aqui do lado da imagem, ela vai logo na linha de baixo. Eu vou agora colocar uma ordenada para vocês verem a diferença, tá? Eu vou, inclusive, só copiar essa estrutura aqui e só vou mudar o U para O, né? Já que agora ela é uma lista ordenada. Opa, coloquei um 0 em vez de um U aqui. E aqui eu vou colocar um commit como lista ordenada. Vou salvar. E ao voltar aqui na nossa página e atualizar, ainda não atualizou, deixa eu ver. Aqui ela apareceu ali embaixo já como com os elementos numerados agora. Então, percebam que aqui ela está não numerada e aqui ela está numerada,
certo? Então, essas duas listas são exemplos de listas que nós podemos usar. Então, para adicionar as listas é dessa forma. O que eu posso fazer também é estilizar as minhas listas, né? Eu tenho algumas propriedades de CSS que eu posso usar para mudar um pouquinho a minha lista de acordo com o que eu preciso dela. Essas propriedades de listas, elas são o list style type. Eu vou mostrar para vocês, então, algumas possibilidades. Então, agora eu vou abrir aqui o meu CSS, né, o meu style.css, e eu ainda, agora, eu vou adicionar uma coisa que a gente chama de class, né. Deixa eu só apagar aqui que eu já tinha feito colocado algumas coisas aqui, por isso que uma pegou as propriedades e a outra não. Deixa eu só ver aqui, isto. Bom, então agora a gente vai aqui para o nosso CSS e a gente vai começar a estilizar essa nossa lista, né? Então, na última videoaula, eu mostrei para vocês a ideia de se usar um identificador, para que nem todas as imagens do meu projeto tivessem as mesmas características de estilo, né? O identificador, normalmente, a gente usa quando a gente quer usar uma única vez aquelas características de estilo. Se eu pretendo usar mais de uma vez, eu posso atribuir uma class para o meu elemento. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, para essas duas listas que eu criei, eu vou vir aqui dentro da tag UL e vou criar uma class lista. Então, eu vou chamar aqui class igual. Então, atribui essa propriedade class, né? E a gente vai dar um nome para ela, que eu vou colocar lista. Tá? Essa mesma class que eu coloquei aqui, eu vou colocar lá embaixo, dentro do OL. Por quê? Porque eu vou atribuir aquelas características que eu dei ali do parágrafo, né, do tamanho da letra, de cor, para essas duas listas. Eu quero que elas tenham o mesmo, que elas tenham as mesmas características de estilo. Então, eu vou vir aqui, né, e vou chamar agora essa minha class. A class, então o identificador a gente chamava com o jogo da velha. A class nós vamos chamar com ponto final. Então eu vou colocar o ponto final e o nome da class, lista. E aqui dentro eu vou colocar as características que eu quero. As características que eu quero para essas duas listas é essa característica aqui que eu tinha colocado para o parágrafo. Quero que ela tenha o mesmo tamanho de fonte e eu quero que ela tenha o mesmo tamanho de letra. Eu fiz um Ctrl... aqui não é Ctrl S, né? Deixa eu fazer um commit aqui agora. Vou colocar class, para saber que eu mudei a class. Nós vamos lá, nós vamos ver que as duas listas vão ficar rosa e com 20 pixels a partir de agora, né? Então, aqui vou atualizar. E as duas pegaram a mesma propriedade CSS a partir de agora, né? As duas estão dessa cor e desse tamanho. Eu quero também mudar um pouquinho a questão do estilo dos marcadores da lista, né? Tanto da ordenada quanto da não ordenada. Para isso, eu vou precisar de um outro class aqui. E eu posso colocar um outro class aqui separando por espaço. Então, por exemplo, ordenada. Né? E aqui eu vou colocar... Oh, não, aqui é não ordenada. Então, eu vou colocar um N. Vai ficar meio estranho. Tá, mas eu vou colocar N ordenada. E essa daqui eu vou colocar ordenada só. Ordenada. E agora eu vou chamar esses class separados lá. Porque são estilos que eu quero que peguem diferente em cada uma delas. Então, para de cima, né? N ordenada, eu vou colocar ponto N ordenada. E agora eu vou colocar um list stylist type. Então, list tracinho. Deixa eu só abaixar aqui.
list, style, type. Tô estranhando não ter sugerido aqui pra mim, mas acho que deve ser minha internet. E aí eu vou colocar dois pontos aqui e eu vou dar os valores que ele recebe, tá? Então, para não ordenada, a gente pode adicionar aqui dois valores. Esses dois valores são o valor circle, que é o padrão, que é aquelas bolinhas, ou ele pode receber ainda o square. Eu vou colocar square aqui. Ponto vírgula, vou dar um commit. Já vou colocar para as outras, né? E a não ordenada, já a ordenada, ela pode receber mais duas características. Ela pode receber também mesma propriedade, tá? Vou chamar só aqui ponto ordenada. Vou colocar aqui dentro list style type. Agora apareceu. E aqui dentro eu vou colocar o upper Roman, que letras romanas, números romanos, tá? Vou salvar aqui, alterando estilo da lista. E a gente vai lá ver como ficou. Então, tá aqui as duas listas, vamos atualizar para nós vermos. E pronto. Aqui, o zoom tá meio ruim, mas eu vou puxar aqui para vocês verem, ó. Ficou um quadradinho agora, e aqui ficou números romanos, tá? Ainda tem como colocar letras aqui, na ordenada. Colocar letras A, B, C. Então, a gente usa lower alpha. Aí. Então, aqui, lower alpha, eu vou colocar letras, e aí vocês vão conseguir ver que ele vai ficar A, B, C, D e assim por diante. Então, essas são basicamente as características de estilo de marcador que nós temos para a lista. Olha lá, ficou A, B e C. Uma outra possibilidade que eu posso ter também ao invés de deixar o quadradinho, eu quero uma lista, mas eu não quero um marcador, eu coloco none. Aqui foi maiúsculo, mas deixa eu arrumar. Aí, deixa eu tirar o maiúsculo aqui. Eu vou colocando, tirando marcador. E aí, o que vai acontecer é que vai desaparecer aquelas bolinhas ou os marcadores, né? Seja qual a gente tiver escolhido. Isso serve tanto para ordenada quanto para não ordenada. Sumiu. Certo? Então, para ordenada não vai fazer muito sentido você tirar, já que o objetivo de você usar uma lista ordenada é mostrar a ordem das coisas, né? Então, a gente usa normalmente para não ordenada, mas funciona para as duas. Bom, pessoal, eu acho que essas são as possibilidades de estilo de lista. Tem mais algumas coisas, tem como você adicionar emoji, tem como, enfim, uma série de coisas ainda que dá pra gente fazer, mas por enquanto eu acho que esse daqui é uma boa possibilidade, já é uma questão bem bacana para vocês explorarem com a lista. Quem sabe no futuro eu mostro ali como a gente colocar uns emojis no lugar do marcador, umas imagens, mas eu acho que aqui tá por um bom tamanho, já dá pra vocês explorarem o uso da lista aí no projeto de vocês, ok? Bom, para esse vídeo é isso, até o próximo, tchau, tchau!